Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Desde já quero te cumprimentar aqui, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, pelo final de semana espetacular que você vai ter. Quero te cumprimentar aqui por você ter assistido, inclusive na atual conjuntura, quando só se fala de política, o vlog que eu botei ontem à noite aqui no canal. Se você ainda não assistiu, eu te convido para poder fazê-lo, um vlog do que aconteceu comigo, né? Ou seja, daquilo que eu vivi, inclusive dentro do campo, contra o Corinthians, agora na quarta-feira, anteontem, nossa vitória na Copa do Brasil, inclusive sofrida nos pênaltis. Quero te convidar a ir lá para você assistir. Está um pouco longo, é um vídeo de 39 minutos, mas que, sem sombra de dúvida, no meu entendimento, foi o melhor em termos de emoção que eu já pude fazer desde quando a tecnologia me permitiu que fizesse, ou seja, desde quando eu pude levar celulares ao Maracanã, câmeras, como foi agora no caso da minha GoPro. Então, eu queria muito ter o Rodinei lá na capa, e diz assim, o humilhado que foi exaltado, vídeo que eu postei ontem, quinta-feira à noite, 11 horas da noite. Eu queria que você fosse lá e assistisse, porque ficou bem legal, acerca do que nós vamos falar agora. Ou seja, continuando sobre o jogo de quarta-feira, quando a imprensa bairrista corintiana, muitos corintianos e anti-rubro-negros dizem que o Flamengo não mereceu conquistar a Copa do Brasil, porque o Corinthians fez um segundo tempo com um volume de jogo maior, porque pressionou o Flamengo tentando empatar. E no meu entendimento, as substituições que o Dorival fez, independente até de ter sido forçado a fazê-las, acabaram concorrendo para aquela pressão. Eu mesmo no vlog, você vai ver que eu estava bastante irritado com o que estava acontecendo, mas isso realmente não explica, ou isso não justificaria uma vitória do Corinthians. Isso não justificaria, em hipótese alguma, como o Mauro César está dizendo aqui. Eu concordo com ele, e eu fiz questão de pegar esse texto para poder explicar isso, porque eu próprio tenho recebido comentários nos vídeos, e eu queria até que você, por todas as vezes que assistisse, estou pedindo isso agora também, comentasse ali, porque eu leio todos, exatamente todos os comentários, eu curto ali nos vídeos, leio também no Instagram. Se você quiser me adicionar no Instagram, @FernandoGilGil, eu leio todos eles, porque eu faço questão de ter esse feedback da parte de vocês. Então eu tenho recebido muitos comentários, inclusive de corintianos e anti-rubro-negros, dizendo que o Flamengo ganhou a Copa do Brasil por sorte, em função de um segundo tempo que o Corinthians fez, e era natural, com um volume maior de jogo, na medida em que o Corinthians tinha que empatar, e só lhe restava empatar para não perder o campeonato no tempo regulamentar. Tempo regulamentar esse que o Flamengo não aproveitou lá em São Paulo, porque lá em São Paulo, vocês sabem disso, o Cássio deveria ter sido entronizado de vez, porque de fato é um grandíssimo goleiro. O Mauro César também faz essas comparações e eu achei muito boas, por isso que eu peguei esse texto aqui para poder ilustrar esse meu comentário. Lá em São Paulo, na semana passada, eu também estava, vocês assistiram o vlog, eu considerei inacreditáveis as defesas que o Cássio fez. Assim como nessa partida de quarta-feira, a relevância que ele tem, de fato, é muito importante. Eu quero te falar uma coisa aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro. A importância de um goleiro experiente, ela é enorme. A frieza do Cássio, ela é bem transparente, a forma como ele conduz a defesa. Mas, Gil, como é que você sabe disso? Porque eu estava no campo, exatamente a poucos metros dele, atrás dos gols para onde o Flamengo atacava, no setor sul e no setor norte. Então, eu via exatamente como ele propunha o jogo, eu via como ele incentivava, eu via como ele coordenava as linhas de defesa do Corinthians. É um cara muito experiente e um cara muito bom. Por exemplo, aquela bola do De Arrascaeta, no segundo tempo, eu fiquei muito irritado com aquilo, mas eu estava num ângulo perfeito para poder entender que o De Arrascaeta tirou muito bem
aquela bola. E mais uma vez o Cássio conseguiu defender. Realmente é um grandíssimo goleiro e eu considero realmente um grande feito o Flamengo ter vencido aquelas disputas de pênalti, com exceção talvez do Felipe Luiz, porque toda vez que eu vejo aquela cobrança do Felipe Luiz, eu já assisti inúmeras vezes, eu estou especialmente convicto de que o Cássio se adiantou para poder defendê-lo. Se você for olhar como o Santos se posiciona e como o Cássio se posiciona, você vai ver que o Santos respeita ali a regra. O Cássio, não, por ser mais experiente talvez, ou por ser especialista em pegar pênalti, ele se adianta um pouco, foi exatamente o que aconteceu. Mas depois disso, todos os pênaltis que o Flamengo cobrou realmente foram muito bons, porque se não tivesse sido tão bem cobrados assim, o Cássio teria realmente defendido. Então eu quero entrar aqui nesse texto para você dar uma olhada. Então tá aqui, ó, Mauro César, narrativa de corintiano heróico, de Corinthians heróico e vitorioso, é surreal. E eu também acho. É surreal, porque o Corinthians não fez, meus amigos, muita coisa para poder ganhar esse título. Eu quero te lembrar aqui, o Flamengo passou por times realmente muito difíceis para poder chegar até a final. Você se recorda daquela virada heróica contra o Atlético Mineiro no Maracanã, aquele inferno? Depois você viu a classificação frente ao Atlético do Paraná, que foi realizada lá na arena deles, onde o Flamengo ganhou por 1-0 e podia ter vencido por mais ainda. Uma arena difícil, onde o Flamengo sempre teve dificuldade. Depois foi lá em São Paulo, o Flamengo ganhou o São Paulo lá e ganhou aqui também, ou seja, times que estavam disputando. São Paulo foi para a final da Sul-Americana. Você pode dizer assim, mas não são grandes times, mas são os melhores que o Brasil teve, não é? Então, é aquilo que eu digo. E aí, quando chegou para jogar contra o Corinthians lá, jogou muito melhor do que o Corinthians podia ter definido lá, não definiu. Eu voltei preocupado, eu te falei sobre isso, eu sabia que isso ia acontecer. No meu entendimento, o Flamengo jogou, na pior das hipóteses, um primeiro tempo no jogo passado igual ao Corinthians, e na pior das hipóteses, ou seja, na visão do corintiano mais otimista, porque na visão de um analista, eu diria isento, o Flamengo jogou bem melhor do que o Corinthians no primeiro tempo do jogo. Então, em função de um segundo tempo, estão criando essa narrativa aí do Corinthians vitorioso e heróico. Peraí, o Corinthians é um grande clube, a torcida compareceu, eu não tenho dúvida, a torcida cantou, mas e a torcida do Flamengo lá? Não cantou? E a torcida do Flamengo aqui também não cantou? É muito natural que o torcedor visitante, ele cante o tempo inteiro. Sabe por quê? Porque são torcedores, eu diria, mais raiz, aqueles que querem realmente estar ali, não alguns que vão a passeio, que vão convidados, enfim, o que de fato acontece em jogos em casa. A torcida do Flamengo, por exemplo, eu da cabine de rádio lá na Arena do Corinthians, eu só ouvia a torcida do Flamengo. Eu não ouvia a torcida do Corinthians, que estava bem embaixo de mim, inclusive, uma parte dela. Então é aquilo que eu digo. O segundo tempo foi tenso e realmente o torcedor não parou de cantar aqui, mas o torcedor sentiu realmente aquela predominância de posse de bola por parte do Corinthians. Então tá aqui, ó. Mauro César diz o seguinte: Flamengo conquistou o título da Copa do Brasil diante do Corinthians na disputa por pênaltis após empate 1-1, em uma partida na qual o Clube Paulista teve por mais tempo a posse de bola e aproveitou o recuo do adversário para chegar à igualdade, além de estar em vantagem antes de pensar duas cobranças de pênalti. Realmente, meus amigos, o Flamengo recuou no segundo tempo. Eu não gostei disso. Felipe Luiz deu uma declaração dizendo que isso não pode acontecer, que não foi orientação do Dorival. No meu entendimento, é comando dentro de campo também. No meu entendimento, o aspecto mental é muito importante, e isso é incompatível com a experiência dos nossos jogadores. O que aconteceu não foi bom. Realmente isso aconteceu. Agora, isso aí não daria obrigatoriamente o título ao Corinthians. Isso aí isso aí não é algo que eu diria que tenha sido escrito ou esteja sendo falado com critério. Então tá aqui, ó. Para Mauro César Pereira, embora o time do Dorival Júnior tenha jogado abaixo do que se esperava, e foi a uma narrativa surreal apontar o time corintiano como heróico no Maracanã. Aqui, na live do Mauro César, o jornalista compara a quantidade de intervenções necessárias pelo goleiro Santos em relação a Cássio, e considera que é muito pouco para o clube do tamanho do Corinthians se contentar somente com a atuação sem que tenha sido mais efetivo
para sair com a taça. Aí ele diz aqui, é uma narrativa surreal, é isso que sempre acontece, essa imprensa paulista, ele é muito bairrista, é impressionante, o cara pode ser palmeirense doente, mas se o Corinthians está no campo contra o Carioca, o cara vira corintiano, bota a camisa e começa a falar coisas completamente aleatórias que não se justificam tecnicamente. Então ele bota aqui, ó, há uma narrativa surreal de parte da imprensa que acompanha o Corinthians e que parte da torcida compra que é o Corinthians que foi heróico e saiu vitorioso. Pô, saiu derrotado, porque o final não se faz em um jogo, se faz em dois. Ontem o Corinthians jogou melhor, especialmente no segundo tempo, e ainda assim teve 2 chances claras de gol. Criou muito pouco pelo volume de jogo que teve, é verdade. Era uma posse de bola estéril, o Santos quase não fez defesa. Teve ali o gol e aquele lance do Roger Guedes. No jogo de ida o Corinthians não jogou nada, nada, nada. E entrou para não perder. Foi isso que aconteceu. Quem trabalhou mais nos 2 jogos, Santos ou Cássio? Aí tá aqui, ó, o Flamengo faz uma partida horrorosa porque não só o Corinthians assumiu o controle do jogo, como o Flamengo recuou. Concordo, falei isso aqui no vlog, inclusive, assiste lá que você vai ver ao vivo. Eu não fiz edição. Como o Flamengo jogou antes da metade da primeira etapa, o time já estava marcando no próprio campo. Então, um erro grave também de estratégia do time do Dorival Júnior, dos jogadores e do técnico, a maneira como o time se comportou. Você vai ver lá no vlog que eu também concordo com isso. Porque eu estava no primeiro tempo dizendo assim, cara, não é possível. O Corinthians está jogando dentro do nosso campo. Você vai lá ver quando eu pus isso. E o Dorival faz isso, hein? O Dorival faz esse tipo de coisa. Vou te dizer aqui, ele faz isso. No jogo contra o Atlético Mineiro, que o Flamengo ganhou de 1-0 no sábado passado, ele confessou que fez isso. Ele fez isso de novo. Ele fez. Isso é grave. Então tá aqui, ó, recuou antes da metade do primeiro tempo, o time já estava marcando no próprio campo. Então um erro grave também de estratégia do time do Dorival Júnior, dos jogadores e do técnico, a maneira como o time se comportou. Agora, a narrativa de que saiu vitorioso, a torcida cantou alto, é muito pouco para um elenco caro de um clube que tem sérios problemas financeiros e contratou jogadores de alto valor. Meus amigos, é o seguinte, eu concordo integralmente, assista ao vlog que eu pus ontem para você entender. Eu falei exatamente isso durante o jogo todo. Eu concordo com ele. Agora, dizer que o campeão moral da Copa do Brasil é o Corinthians é brincadeira. Pelo amor de Deus, é desconsiderar o que aconteceu lá em Itaquera, quando o Corinthians entrou para não perder, desconsiderar até o que aconteceu no Maracanã, porque o Flamengo teve 2 gols anulados. O primeiro gol, meu amigo, ninguém me convence, mas ninguém me convence de que foi mal anulado. Você vai ver ali no segundo gol, milimetricamente também. O Santos não fez uma defesa no jogo todo. O gol do Corinthians, inclusive, sai como? Sai num bate-rebate na área ali. O Juliano acabou pegando o rebote, bateu num, bateu no outro. Um toque de calcanhar improvável ali do Fábio na área. Não, gente, pelo amor de Deus, né? O campeão é o Flamengo com mérito. Pega aí a trajetória que você vai ver. Essa imprensa paulista aí, meus amigos, ela se autodeprecia quando tece comentários aleatórios utópicos, verdadeiramente, eu diria, inacreditáveis. Comentários, meus amigos, que eu diria lunáticos até, sonhadores, tudo para poder defender um clube lá do estado deles. Bom, hoje à tarde tem uma live, hoje, sexta-feira, 5h30, eu estou com vocês para debater mais sobre isso. Saudações rubro-negras, meus amigos, deixe o seu like e se inscreva no canal.